109 ou em altitude.fm. Também pode seguir-nos aqui no Facebook, onde pode ver precisamente o nosso ambiente de diálogo, de conversa com os nossos convidadas, que hoje são precisamente a Ludovina Margarido, a Cláudia Teixeira e a Paula Camilo. Um jornal ou presta um serviço aos desconhecidos que o leem ou não presta para nada. Um jornal apoia-se nos seus muitos leitores ou não se desamarra dos tráfegos de influências de um país cadeado nas suas pequenezas. Um jornal pulsa, vibra e faz-se por paixão luminosa, não por missão cega. Um jornal tem de ter adultos e tem de ser adulto, não exuberante. Num jornal não se faz jornalismo para ganhar dinheiro, ganha-se dinheiro para fazer jornalismo. Digo isto tudo a propósito do falecimento de Francisco Pinto Balsemão. E com ele morreu o tempo dos que podiam fazer dinheiro a fazer jornais. E morreu a ideia que mesmo sem dinheiro é possível defender a liberdade de imprensa como ele defendia. Nasceu em Lisboa e vivia como um lisboeta. Mas era orgulhosamente filho da Guarda, de que foi deputado e onde ofereceu com generosidade o palacete da família, ali para os lados da Rua 31 de Janeiro, a uma instituição de solidariedade. Deixa uma marca indelével na democracia e nos mídia em Portugal. Francisco Pinto Balsemão foi primeiro-ministro entre 1981 e 1983 e em março de 2023, em boa hora, a Câmara da Guarda outorgou-lhe a medalha de honra Grau Ouro do município e declarou Pinto Balsemão cidadão honorário da cidade. Paula Camilo, falamos do desaparecimento de uma grande personalidade. Sem dúvida. Boa tarde e fico muito contente por rever as minhas colegas de painel, que já não nos víamos há muito tempo. Hoje a Guarda até acordou com chuva, como que simbolicamente num choro pela perda de um grande homem. Parece excessivo, mas não é. De Francisco Pinto Balsemão, ou do Dr. Francisco Pinto Balsemão, como hoje também algumas pessoas diziam, eu acho que a ele também me referiria assim. Pode-se dizer que era um senhor com letras maiúsculas. Era um homem, como tu dizias, com raízes na Guarda. Isso para nós é um grande orgulho, já era um orgulho, agora mantém-se obviamente e perpetua-se esse orgulho. Falaste da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, obviamente, são indissociadas, mas foi também um dos fundadores da democracia e um dos fundadores da social-democracia. Talvez um dos últimos grandes fundadores da social-democracia. Um político de consensos, de pontes, um humanista. Tu dizes isso no editorial, eu também li, e é verdade, concordo, e um grande defensor da liberdade. A sua trajetória política depois, como já resumiste aí, acabou por, enfim, não ser tão expressiva, embora fosse sempre uma referência para aconselhar ou e muito interessado na política. Ainda hoje o Carlos Moedas dizia que quando decidiu começar na política foi uma das primeiras pessoas que decidiu ouvir, e acho que vai, não sei se seguiu todos os conselhos, porque era uma referência, mas depois, como tu dizias e bem, ele protagonizou em Portugal e de uma forma exclusiva e excepcional esses dois projetos concretizados maravilhosos que foram o Expresso e a SIC, e sobretudo o primeiro, o Expresso. O Expresso ainda antes do 25 de Abril e contra ventos e marés, uma ousadia, não é? Até em momentos de censura, portanto há de ter sido bem difícil levar a bom porto naquela altura aquele projeto tão ousado,
e que ainda hoje nos acompanha. Eu não passo uma semana sem ler o Expresso e sem comprar o Expresso, e é uma referência, goste-se ou não, leia-se ou não, mas é uma referência incontornável na comunicação social. Assim que também outro projeto, goste-se ou não, também, que ele protagonizou, que hoje é incontornável também, e talvez tenha, eu não sei o nível de audiências neste momento, mas talvez das televisões ou dos canais de televisão com mais audição. E depois, como sabemos dele, um homem de mente aberta, um inovador, nada a ver às novas tecnologias, antes pelo contrário. Hoje também ouvia falar dele, eu nunca ouvi o podcast dele. Mas diziam acerca do podcast, que foi um dos primeiros podcasts da SIC, ou o primeiro, penso eu. Com o primeiro, não é? Com o recurso à inteligência artificial, e que ele abraçou esse projeto com um empenho e um entusiasmo ímpar, que era um homem, nós olhávamos para ele, eu não tive o privilégio de o conhecer, tu tiveste, e até de estar de alguma forma perto dele, portanto não tive. Acho que era um homem muito carismático, como eu disse, um senhor, e até bastante, tinha uma aura, um certo charme, um contador de histórias. Sim, tem também, uma imagem. Também. E portanto perdemos hoje um social-democrata, um humanista, um homem que deu muito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, e que se calhar uma figura ímpar neste, sobretudo no que tange à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão, e essa palavra liberdade que é incontornável. Já falamos a seguir da sua relação com a Guarda. Dá uma voltinha, Cláudia, a figura de Balsemão que agora desapareceu. O que é que te oferece dizer? Olha, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde aqui às minhas colegas de painel e a todo o auditório da Rádio Altitude. E é bom estar de volta, não é? É bom estar de volta e falarmos neste tema. É um tema que tem relação com aquilo que nós estamos aqui a fazer, que é darmos a nossa opinião sobre assuntos de nível local, nacional e internacional. Aquilo que e corroboro com aquilo que foi dito pela Paula, acrescentar aqui alguns pontos que me parecem importantes na dimensão da sua radiografia bibliográfica, ou da sua radiografia biográfica, melhor. O Expresso nasce em 1973, portanto, julho, talvez. Onde Portugal tinha um índice de analfabetismo enormíssimo. E, portanto, este projeto é usado demais, porque não se tratava apenas de um jornal de folha, tratava-se de um jornal elitista. Ele, quando se referiu ao porquê de criar o Expresso, fazia uma referência com aquilo que eram jornais europeus. E portanto, dizia que Portugal precisava, os portugueses precisavam daquilo que era um jornal de cultura, um jornal de notícia, um jornal de informação. E um jornal que, em muitos dos anos, já após o 25 de Abril, as pessoas gostavam de passear. E as pessoas gostavam de passear o jornal de mão e andar com ele. Tanto é que o próprio jornal em si, portanto, constrói um amuleto de transporte. Os sacos em plástico, hoje em papel, portanto, que fazem parte do próprio jornal e que ajudam ao passeio que o jornal faz. Portanto, julgo que há aqui também uma visão de alguma literacia que passa em termos daquilo que é não só o consumo, mas também aquilo que é depois a visão de as pessoas passarem a ter o gosto de ler em papel um jornal muito bem feito, um jornal sempre cheios de conteúdos e um jornal muito versátil. Ele agora já não existe. Eu também consumo o jornal em papel, mas eles agora já não existem. Mas existia o Expressinho. Não sei se lembram, não é? Mas isto porque a minha filha era consumidora do Expressinho, portanto estava sempre à espera no
no sábado, de também ler o Expressinho. E isto é muito importante porque vem, de facto, este projeto moldou-se àquilo que é a figura do Dr. Francisco Pinto Balsemão. Um homem, um humanista, um visionário, e colmatando aqui um pouco aquilo que dizia a Paula Camilo e bem, diz muito a nós, à cidade, à Guarda. Ele era um apaixonado por pessoas e por lugares, não é? Um contador de histórias, era a figura que ele, no fundo, e com a qual eu sempre vi, mas também alguém que gostava de ouvir histórias. Eu hoje, o pouco tempo que estive com a televisão e portanto, e ouviram alguma coisa da televisão, iam aparecendo vários comentadores, jornalistas, que iam dizendo de sua voz aquilo que tinha sido para eles no seu crescimento como profissionais, mas também naquilo que eram alguns pontos pessoais que se lembravam dele. E eu retenho aqui uma coisa muito curiosa, muito interessante, foi do Daniel Oliveira, que diz uma coisa, e portanto ele cresceu na SIC e hoje ele tem um papel muito importante, não é? Mas ele dizia o seguinte, que nas várias conversas que tinha com ele dizia-lhe uma coisa: se eu morrer, e portanto ele tinha a condição de que, não é quando eu morrer, que é aquilo que vulgarmente as pessoas diziam, não é? Mas tinha um conceito de imortalidade muito grande. E então ele dizia: se eu morrer, eu depois ligo-lhe do além e continuamos a fazer o trabalho. E portanto é este presente que as equipas pretendem também continuar com esta voz deste humanista que se vai perpetuar. Ludovina, e tu, que achas que podes dizer neste momento sobre a tua ideia, a tua forma de ver, de conhecer Francisco Pinto Balsemão? Em primeiro lugar, boa tarde a todos, ao painel que aqui está, à equipa da rádio e a quem nos acompanha lá em casa. É bom estar de volta depois deste interregno. Apesar de começarmos realmente com uma notícia triste como esta, eu não tive tempo de ver nada. Notícia triste, mas nós estamos a homenageá-lo, porque a vida é isto. 88 a idade é inexorável. 88 anos, portanto, acho que foi, e é um número emblemático, de alguma forma, de dupla eternidade, como dizia aqui agora a Cláudia, mas realmente de Pinto Balsemão muito para além do que as minhas colegas de painel já referiram, muito haveria a referir e daria aqui para um longo programa. Acho excelente que, em boa hora, a Câmara da Guarda tenha homenageado o homem, a pessoa, o guardense. E eu costumo dizer, e acho que já o disse aqui várias vezes, que me sinto muito triste quando as pessoas são homenageadas depois da morte. Era tão boa pessoa, era fantástico. Não, isso as escarpideiras, não é? Porque é assim, se calhar muitas das vezes até passam a vida a denegrir e a deitar abaixo, mas depois a morte acaba por atrair os Falemos então precisamente desse aspecto. Francisco Pinto Balsemão, cidadão honorário da cidade da Guarda. Da cidade da Guarda. Eu acho que, para além de tudo o que foi dito e da parte empresarial, que foi muito importante, do fornecimento de energia, portanto, pela família, o avô e o pai. Portanto, é um legado. O avô, especialmente. Um legado que fica essa ligação depois à cidade, que isso é importante, porque também sabemos que muitas vezes muitas pessoas conhecemos e que até nasceram e viveram cá durante muitos anos, mas que depois seguem outros cargos e Lisboa deve ser realmente muito apaixonante, porque às vezes desaparecem do mapa da Guarda. E deixam para trás todos os que por cá ficaram. Eu acho que o Dr. Francisco Pinto Balsemão não o fez, e não o fez em boa hora, se foi mantendo ligado e atento àquilo que se passava na Guarda.
a determinada altura da vida e com incompatibilidades que teve inclusivamente dentro do partido, ele optou por ser jornalista e deixar de ser político. A verdade é que eu acho que ficámos a ganhar. Se não pensemos, se Pinto Balsemão se tivesse dedicado à política e tivesse deixado o jornalismo, eu acho que esta forma como hoje todos vemos a comunicação de forma preocupada já teria acontecido há muito mais tempo. Portanto, estaríamos num período de degradação muito acentuado. Em relação à política, acabou por se manter sempre como conselheiro. Acho que ninguém tomava decisões sem lhe perguntar o que é que ele achava, até porque era uma pessoa que com os seus canais de comunicação tinha acesso a informações, a informações de relevo e que poderiam e certamente ajudaram a tomar muitas decisões importantes no país. Eu estou convencida disso em todos os governos que foram passando. Acham que a Guarda, e a pergunta é para as três, como é óbvio, acham que a Guarda, precisamente nesse relacionamento de fundo da família Balsemão à Guarda, e ele que recebeu há 2 anos precisamente a medalha de honra grau ouro, e ele que é cidadão honorário da Guarda, a Guarda deve fazer agora mais alguma coisa? O que é que podemos fazer para homenagear o cidadão honorário da Guarda? Eu acho que sim. Obviamente. Quer dizer, um busto, uma rotunda, acho que dar já seguimento ao tipo de homenagens que já se tem feito com outros guardenses de renome, mas... por exemplo, juntar em termos de bibliografia então dar os jornais, mesmo um dos projetos que abrir uma parte de uma biblioteca para... só dedicada àquilo, por exemplo. Também, mas um dos projetos, estou-me a lembrar, um dos projetos que este Executivo apresentou em campanha é a Casa das Artes, a casa que vai reconstruir ali, ou que está a pensar reconstruir no Centro Histórico, porque não ter o nome, por exemplo. Dele. Isso pode ser muito interessante. Acho que é o nosso repto também, temos de deixar à cidade. O busto, a rotunda, a rua, a toponímia... Isso já é mais comum, não é? Já é mais comum. Mas isso que estás a dizer, de deixar o nome ligado a um desses prometidos edifícios, equipamentos ligados à arte eu iria mais longe, eu acho cultura, mudar a rua 31 de janeiro para espólio, para fazer na Guarda um centro de interpretação sobre a atividade desta grande personalidade, algo do âmbito museológico, do Centro de Estudos Balsemão, porque de facto seria de grande interesse criar um centro de estudos Francisco de Balsemão. Poderia acolher com alguma ternura. Temos neste momento até um edifício dos primos Lopo de Carvalho abandonado, entregue, devolvido à família, e que a família ainda não tem uma decisão sobre o assunto. E até porque não. Numa das casas mais bonitas da Guarda, onde funcionava o dispensário, que é lindíssimo, que é do Dr. Lopo de Carvalho. Exatamente, e por que não ser... E estamos no centro do centro. Frente à Pensão Aliança. Um dispensário. Ao lado do Monte Pio. Daí fica aqui já Exato, a consulta de pneumologia saiu de lá agora. Ele merece. Fazia parte do contrato, a saída deles. Neste momento o dispensário Lopo de Carvalho está de novo na posse da família. A família Lopo de Carvalho também são familiares dos Balsemão, são primos. Aliás, a Maria João é prima e, por que não, tentar pensar naquele o Anjo da Guarda. Fica a nossa sugestão, porque não criar um centro de interpretação, um centro de estudos Francisco Balsemão sobre a atividade pessoal, profissional dele, pública. Ele que foi deputado pelo Distrito da Guarda 69, ele foi eleito pela União Nacional, convém que tenho ouvido algumas pessoas por aí a postarem no Facebook algumas coisas, que ele foi deputado da ala liberal contra o poder salazarista. Não é verdade. A ala liberal surge como uma dissidência. Ele foi deputado eleito pela União Nacional, que era o
partido único que havia em Portugal, e ele, como outros deputados, nomeadamente Maria Mota, Sá Carneiro, Sá etc., Carneiro também. que foram dissidentes, que abandonaram a União Nacional e criaram o chamado grupo da ala liberal, Que foi importantíssima para... até 73, que por coincidência, ele quando saiu da Assembleia Nacional, que era assim que se chamava, criou depois o Jornal Expresso. E se calhar foram os primeiros passos, por um lado na política Bem, ele vinha do mais Diário expressiva, Popular, que era mas cujo mais diretor era o expressiva. tio dele, Sim, mas outro mais Balsemão da expressiva. Guarda. Na política mais expressiva. E depois com esse projeto próprio do Expresso, não é? Que realmente é incontornável. Nós... E que depois acaba por ser o militante número 1 do PSD, não é? Foi um dos fundadores. Mas é o militante número 1. Os números também é uma coisa que eu olho com respeito para eles. Acho que têm sempre uma mensagem para nos dar. É uma personalidade muito, muito respeitável. Há pessoas e pessoas, não é? Há pessoas que deixam uma marca. Sim. Diz-se, não há insubstituíveis. Sim, não há, mas há pessoas que são únicas e ele é. E estamos a ficar sem estes dinossauros, passa a expressão, de dinossauros bons que sobreviveram, que aguentaram isto tudo e que estavam na base da democracia. Exatamente. Continuando a falar de política, porque também tem a ver, mas agora política autárquica, depois das eleições, e porque ainda não tivemos a oportunidade, a Paula esteve cá antes a propor uma projeção sobre o que poderia ocorrer nas eleições, e agora depois das eleições. Paula Camilo, como é que viste o resultado eleitoral? Não me surpreendeu absolutamente nada. Eu tinha dito aqui que o Sérgio Costa, não é o Sérgio Costa, eu vi sempre a candidatura dele como uma coisa muito unilateral. Era ele, a pessoa dele, a personalidade dele, e acho que é uma vitória dele. Sim, aliás, quando falámos aqui na quinta-feira anterior às eleições, falávamos da candidatura unipessoal que levava toda a gente na frente. Exatamente. E tinha esse elan. Sentia-se isso, percepcionava-se isso. Eu não andei nas campanhas, não estive de perto, mas percepcionei isso. E também tive bastantes anos a trabalhar para isso, fez um bom trabalho para o objetivo que ele pretendia atingir e, portanto, estava, para mim, a leitura que eu tinha feito, felizmente para quem acredita que ele tem um projeto para completar, e eu espero que sim, é uma esperança apenas. Ele ganhou expressivamente e teve uma vitória realmente retumbante. E tem agora condições Falemos do futuro. para poder trabalhar. O que é que podemos vislumbrar a partir de agora? Eu espero que se concretizem muitas das promessas nestes 4 anos, porque já tive 4 anos, agora são mais 4 anos, estamos a falar de 8 anos, não é? E já teve 8 anos como vereador. E como vereador, mas agora com um poder diferente, porque é presidente de Câmara, não é? Portanto, tem muita experiência autárquica. Eu espero que aquelas obras estruturantes ligadas, portanto, o plano do Cabroeiro, a Alameda da Tijaquina, tudo isso avance, e acredito que sim. E acredito que sim. Isso era absolutamente prioritário para ele e bem deu nota disso, e acredito que sim. Espero que haja reabilitação, que é um assunto que me é muito caro, e tu sabes, e eu acho que é caro a todos nós. A reabilitação do centro histórico, de uma vez por todas, avance. Não sei se será uma prioridade e como é que vai ser feita, mas espero que avance. Espero que aquelas obras que são estruturantes e importantes para o funcionamento do Porto Seco e que não dependem só do governo ou que dependem em parceria com, que também vão avante, porque elas são muito importantes para o desenvolvimento da Guarda. E, portanto, espero ansiosamente que se concretizem muitas das promessas que ele anunciou na sua campanha. E tem algumas promessas, como acabei de dizer, promessas que eu acredito que aconteçam. Olha, por exemplo, olhar para a Ludovina, a questão da Quinta da Maúnça, que foi anunciada também, a reestruturação. Sim. Chamemos-lhe assim, um novo projeto que também é que eu acredito que foi um bom contributo para alguns indecisos, muitos indecisos. Acredito que Estou sim, a falar se calhar a sério. até... Se calhar mais do que aquilo que as pessoas pensam. Pronto, mas espero que também se concretize. Se calhar mais do que aquilo que as pessoas pensam. Agora, tem as condições que não tinha antes, porque tem uma maioria absoluta, tem as condições para poder
Eu sei que é diferente do Parlamento Nacional, já falámos de nacional, estou a falar com uma linguagem muito antigo regime. Desculpa, da Assembleia da República. Mas tem hoje as condições que não tinha, certo? Tem uma estabilidade, tem a maioria e tem a vontade, parece-me a mim. Portanto, estou aqui expectante. Cláudia? Bom, antes de referir-me a este assunto, ainda sobre o primeiro assunto, deixar as sentidas condolências a toda a família e aos amigos e aos jornalistas em Portugal. As eleições, bom, para mim foi um bocadinho mais surpresa, confesso. Confesso porque... Tu achavas que Sérgio Costa não ganhava? Não, eu achava, e a um determinado momento da campanha, eu fui achando duas coisas diferentes. Eu fui achando... O achismo é tramado. Exatamente. E o achismo tem muito a ver depois, tem muito a ver depois com a forma como tu sais, quando tu sais, às vezes tu sais de casa, que te envolves ou não te envolves, que tu acompanhas e que vais lidando, porque esta coisa de estar em casa, no local de trabalho e, portanto... Fala sempre com as mesmas pessoas. Exatamente, acabas usar por não sempre mudar. o mesmo par de óculos. Exato, acabas por não mudar. Não mudar. E então, eu inicialmente achei que não iria ser uma passagem muito florida. Passeio. Sim, não iria ser. E eu acho que ele próprio, a estrutura da campanha, também assim achou, porque senão não se podem ortogar determinadas questões que ocorreram durante a campanha, que não foram bonitas nem agradáveis para ninguém, especialmente para os seus protagonistas, quando as pessoas de facto estão convencidas de que a sua estrutura vai ganhar e vai chegar a bom porto com uma... Quando Sérgio Costa falava de que o objetivo era a maioria absoluta, achavas que eles estavam a temer a vitória? Achei que eles estivessem a temer a vitória, até porque nessa altura eu via já o candidato, quer do PSD, quer do próprio PS, bastante acutilantes, com uma comunicação muito mais dialogante, muito mais empática com as pessoas, ou seja, o que depois não se veio tu a achavas mesmo que o PSD ia ganhar o PST a CDS? Não, eu achava que ia ganhar o PG, portanto Sérgio Costa, isto para não dizer as outras siglas, para não pôr aqui nenhum N a mais nem nenhum P também. Achava que ele ia ganhar. Faz sentido esse raciocínio. Claro, já passou a campanha. Claro que sim. E agora temos é que sarar as feridas, quem as deixou. Pese embora estes momentos de campanha muitas vezes houve muita divisão. Exato, isso não é bonito, porque havendo divisão para quem quer bem à guarda não pode existir, não é? E por isso mesmo, neste momento, eu julgo que as feridas devem sarar-se. Agora é o presidente de todos mas eu já não me refiro àquele que é o presidente de todos ou àquele que era o presidente de alguns, não. Eu estou-me a referir a pessoas que se envolvem na campanha e que de uma forma ou de outra se incompatibilizam com outras pessoas que se envolvem noutra campanha, portanto, isto nem sempre é muito agradável. Aliás, aquilo que nós fomos ouvindo é que há de facto pessoas que não quiseram envolver-se na campanha, ou porque têm um negócio, ou porque têm uma empresa, ou porque e que pretendem trabalhar com todos e, portanto, não veem ainda que o ato seja tão democrático assim. E isto não é elegante, até porque os candidatos eram pessoas com uma faixa etária, e aliás é um label aqui do jornal, com uma faixa etária que já cresceram a maior parte num período de democracia e, portanto, não faz sentido que tenham essa postura. Ainda naquilo que é o achismo aqui que foi sendo versátil. Eu achei que a um determinado momento ia ficar 2-2-2 e, portanto, o Chega iria eleger. O Chega iria eleger. Isto partindo da dinâmica que tinham sido as eleições há 3 meses. Portanto, nós não nos podemos esquecer que há muitas vezes o efeito contagiante. Por outro lado, se nós nos lembrarmos do boletim de voto, todo ele era muito confuso, à exceção do Chega.
não é? Todo ele era muito confuso. Tinha muitos símbolos, muitas coisas, muitas denominações, e o Chega não tinha denominação nenhuma. Portanto, nós tivemos aldeias, tivemos freguesias rurais que há 3 meses tinha ganho o Chega. Portanto, isso seria, e poderia ser uma previsão. Vamos ouvir agora a Ludovina. Sobre este assunto, como é óbvio, ainda o rescaldo das eleições. A Paula já tinha dito aqui, antes ainda das eleições, num programa que participou na quinta-feira anterior, que havia ali uma candidatura unipessoal com muita força para ganhar. A Cláudia achava que poderia ser 2-2-2, correto? E tu, que achavas? Foi um achismo simpático. Foi um achismo? Eu estive no Nerga, Luís, a convite desta casa, que muito agradeço. Sim, eu também. Mas estando no mesmo espaço, nem sempre se vê a mesma coisa. Claro que não. Depende dos óculos. Eu acho que nesse dia levei, porque fiquei lá sentada ao fundo. E o que eu vi foi, sinceramente, para já, antes de dizer o que eu achei, e não é um achismo, é uma certeza absoluta de que foi um evento muito bem organizado, que muito valorizou a divulgação do projeto, pelo menos deu uma oportunidade, a divulgação dos projetos que todos os candidatos tinham, e que se não fosse a Rádio Altitude e o Jornal Interior, conjuntamente com o Nerga, esse espaço não existiria. E uma coisa é estarmos ali, vermos os candidatos nos olhos, vermos as suas reações, vermos a sua postura e aquilo que têm para apresentar, olhos nos olhos, e outra coisa completamente diferente é aquilo que muitas vezes nos jornais ou nas redes sociais se vai vendo. Portanto, para já está de parabéns à personalidade. Exato, eu faço questão disso. Sempre que há alguém, se vier algum à guarda, que eu não apareça para olhar nos olhos, é porque realmente aquela pessoa não me diz grande coisa. Mas quando eu tenho ali uma dúvida, eu vou olhar Foi nos isso olhos. que nós quisemos ao fazer, obviamente. Foi excelente, é isso Luís, que temos obrigada. tentado fazer. Não é fácil, mas é isso que temos tentado fazer. Ter-se certamente não é inspirador também nisto, porque ele sempre me dizia que havia que estar a olhar olhos nos olhos ao movimento dos corpos. Exatamente. O corpo também fala. Fala e de que maneira. E portanto o que eu acho que vi ali foram pessoas crispadas que não souberam utilizar bem o tempo para dizer aquele grande conjunto de pessoas que estava ali, ao que vinham. Eu acho que a maior parte das pessoas saiu frustrada, e vi ali, naquele dia, eu vi Sérgio Costa a ganhar. Com as letras todas. Eu também confesso. Com as letras todas. Porque ele não resistiu às provocações, levou fez os trabalhos de casa, que é, aliás, algo em que ele é perito. Ele prepara-se e leva as coisas organizadas e pensadas. Não, aquilo que pode até parecer feito na hora e ali assim um bocadinho em cima do joelho, não é. E o que vi ali foi realmente uma conclusão de fizemos isto. Aliás, a edição da revista que ele fez foi... E quem pagou essa revista? A campanha, não faço ideia. Terás de perguntar, teremos todos de perguntar, e acho que depois essas contas que serão públicas e transparentes, penso eu, pelo menos devem ser. As campanhas têm de ser. Portanto, onde se via o que é que estava feito, o que é que estava previsto fazer. A Agenda 2040 foi algo extremamente bem pensado, porque em termos de... A Agenda 2040 era da Câmara. A Agenda 2040 era da Câmara e continuará a ser da Câmara, e continuaria a ser da Câmara independentemente de que candidato fosse. O que eu vi foi que estive na apresentação e que participei até em 2 juntas de freguesia, em Massainhas e na Faia, foi exatamente, e na Rifana, porque ele também foi visitar a Quinta da Maunça e também tive a oportunidade de trocar algumas... Ele teve 4 anos para ela, 3 anos. Foi a 13 eu fui e dei a minha opinião. Eu também faço os trabalhos de casa quando tenho tempo.
hoje por acaso não tive grande tempo. Voltando à percepção, portanto, de que a candidatura do PG levava alguma vantagem e gostaste desse desempenho. É isso. Sim, deixa-me só acabar. Acreditavas, portanto, na vitória. Sim, em relação à estratégia, o que aconteceu ali, eu vi depois os representantes da CCDR e as entidades que estavam ali elogiar o trabalho por uma coisa muito simples. Independentemente de quem ganhasse as eleições, o trabalho estava feito, ou seja, para se decidir que projetos é que são, é preciso haver uma base, estudo. E o futuro? O futuro, eu tenho dois exemplares do programa de Sérgio Costa. Portanto, eu vou ser daquelas. Eu disse que ia fazer. Vais conferir. Vou conferir. Este está feito, este ainda não. Este está ali no Banho-Maria, este está no Banho-Manel. Dos outros candidatos, eu tenho que dizer que nem sequer na minha caixa de correio foi colocada uma única informação, nem houve uma visita ao meu bairro. Portanto, eu não sei, para além daquilo que fui vendo nas redes sociais e daquilo que tentei ver para me informar, eu não tenho nada. Sim, é verdade. Ponto. Isso é verdade. Algum comentário mais sobre este As assunto? campanhas. Não, ela tem Contra razão, factos não há argumentos. O dele foi assoberbou todo o resto, não é? Desse ponto de vista também, assoberbou Sim, todo o mas resto. a maior parte Ele- das vezes não a sobrevoo de forma elegante, Paula. Eu não estou a qualificar. Mas Eu eu estou a já referiste há um qualificar. bocado que o aqui assoberbar do que é até que pode falas. ser negativo. Eu acho que nem muito, nem devias, eu pouco. acho que devias. Não, então, eu não fiz Eu parte de também nenhuma fui muito estrutura, invasiva mas e eu não era entendi característico tanto o que ela ver-se disse. que havia pessoas. Não. Não, Houve não aqui já no concretizaste programa certas anterior coisas. alguém que dizia que houve pessoas que tinham que fotografar o boletim de voto. Verdade? Verdade. Portanto, Porque isto é o era quê? difícil. Isto é o quê? Isto é o quê? Portanto, eu acho que ao tempo de Também saiu nas redes 2025... sociais, mas estavas-te a referir a isso. Pronto, Sim, ok. sim. Pronto, eu não sabia. Este tipo de situações Mas que achas foram... que isso era o quê? Voltamos ao achismo. Isso era formas de pressão? Eu acho que são formas de pressão. Aliás, o próprio dia das eleições, na mesa de voto onde eu votei, teve que haver intervenção. Mesa de voto lá embaixo na Sequeira, onde votam Que a maior aconteceu? parte das pessoas da cidade, toda a estrutura dos três partidos estava ali presente. Na Dos rua. três? Sim, dos três. A mas isso, pressionarem as isso pessoas. foi democrático. Não estavam a pressionar, Estavam ali. Paula. Mas era As estavas a- pessoas- Paula, Foi essa a as pessoas ideia que estávamos a pressionam. ficar. Até a imagem das pessoas pressionam ou não pressiona? Mas a Mas isso é um presença não é direito. uma Mas forma é um legal. direito, não é não. Não é não. Eu- Mas Não, desculpem, não é a- Depois de legal. entrar presença como uma eu forma estou a de falar de pressão, não é entrar isso? na mesa, Não é na mesa de sala. voto. Estarem cá Estarem cá fora, fora todas é uma as forma de pressão. estruturas. Isso está a Mas dizer, podem não é? ir. Podem? Mas não é Podem ir isso o que estás a quiserem. dizer. Outra coisa é entrar na sala de voto. na sala de Eu voto sou- não. Na E eu sala já de voto vi não se entrar pode. na sala de voto e tive de Era pensei que intervir. era Eu disso que- acho pensei nada. que era Eu tive disso de que a Cláudia estava a intervir. referir. Agora está nas Eu não imediações é um sei. direito. Eu, como candidato, posso ir a todas as freguesias de visita. Podes achar bem ou podes achar mal. Pois, Podes é, agora é, entrar na fazer sala ali de uma voto. Mas mini havia reunião. três candidaturas que Sim, disseste. sim, Bom, se havia está três bom. candidaturas, Isso também. então foi Ainda por muito cima estava bem Desculpa, eles representado. democrático. Eles comunicam, exatamente, agora tem que foi vir para muito aqui, democrático, agora tem que então. vir para ali, agora estão aqui estes, portanto, tem que Mas vir sim, alguém. sempre ouvimos sempre esses com comentários de que há algum tipo de pressão. sim, sim. Isso E foi, até... sentiste como transversal a todas. Senti que não, senti que não estava em Cláudia, 2025. tu é que não ouviste a Desculpem. seguir. Eles disseram para o relógio: a Cláudia já votou, podemos desmobilizar. Assim foi para tomar café. Entretanto, Atenção, na junta da freguesia ganhou Carlos Chaves Monteiro, importante que a o Cláudia ex-presidente da vote. Câmara, que foi candidato a presidente da junta e foi eleito. Pois, Sim. o A minha Chaves previsão. Monteiro também é um vencedor, não é? Não teve uma votação como, não é comparável à que teve o Sérgio Costa na... É minoritário. É minoritário, mas ganhou. Minoritário porque não é Também maioritário. está de parabéns, também está de Sim. parabéns. Também tem experiência autárquica e também tem a obrigação Poderá de fazer ser ele um o líder da mandato. oposição ou será o João Prata o líder da oposição? É assim, nós durante anos achámos... Achas que o João Prata vai continuar como vereador ou nem por isso? Não sei. Eu acho uma coisa, eu acho que o João Prata, durante anos se falou que o João Prata podia ser o candidato do PSD, sempre se ouviu isso. E se calhar agora chegou tarde, não é? Se calhar agora chegou tarde.
E por Chegou acaso tarde outro porque dia as fiz- imagens se vão desgastando, não é? Aos O 64 tempo. anos já é tarde. Não, É que é assim, há isso. quanto tempo é que ele está? 24 Há anos muitos como anos. presidente Desgaste de da junta. imagem. 24 anos como presidente de É muito junta. ano. Esse desgaste Há um notou-se no dia das desgaste de imagem eleições. muito grande, eu acho. Sim, eu creio que sim. Eu acho que o Chaves Monteiro claro, é mais jovem, tem também experiência autárquica, embora num registro diferente do que tinha o João Prata, e por acaso eu dei por mim a pensar nisto, e se tivesse sido o Chaves Monteiro, não é? Por acaso eu acho que o Sérgio Costa ganharia na mesma, não sei se a diferença seria tão grande. Agora, eu acho que o João Prata, eu não fui ao debate no Nerga, tu sabes, mas ouvi depois. E, portanto, eu não vi o jogo corporal, mas ouvi, e a audição também é importante. Eu acho que o João Prata teve aquele nível de crispação que de facto, eu não lhe quero chamar... Surpreendeu. Sim. Surpreendeu, mas por acaso o Zé Igreja, Negativamente, claro. negativamente, naquele programa que tivemos aqui, disse que ele às vezes, apesar de ser de uma elegância total com as pessoas com quem convivia no dia a dia, até na junta e tal, quando exerceu um cargo Era irascível. era irascível. O Zé Igreja E, por disse acaso, quando era disse Presidente da quando era Assembleia Presidente da Municipal Assembleia Municipal, que o João era Prata, enquanto irascível. deputado, não ouvia o que dizia o Presidente da Assembleia E Municipal. fazendo a ponte, consegui perceber um bocadinho que quando ele dizia nem palmas, nem apupos, eu não quero, quer dizer, enfim, há uma liberdade de expressão que é Claro, quando quem tu está gostas do outro muito de lado. uma coisa, queres aplaudir. Quando não gostas nada, podes apupar. Até Claro porque que isto pode estava ser um ruído, instituído mais tu ou menos também uma claque disseste, organizada. ruído de fundo, De todos. mas a liberdade de expressão é a liberdade de Claro, expressão. sim. E eu achei que foi, achei-o sempre em toda a campanha, eu reconheço-lhe qualidades, acho que é um homem trabalhador, honesto Sim, e tal, sim. e tu sabes que Claro. já te disse isso. Mas acho que é um homem contido. E se calhar o tempo dele para Parte das este efeito, emoções. sim, o tempo dele para este efeito, se calhar já tinha passado. Porque durante anos nós achámos que ele podia ser o candidato à Câmara. Eu achei e muita gente achou. João Prata chega tarde. Chega tarde. Eu já tinha dito isso Cláudia. e eu acho que chegou tarde. Olha, e Agora, assim, eu estive em alguns momentos da campanha do João Prata e gostei. Ele foi evoluindo nesta descompressão, neste diálogo com o outro. É claro que eu também não o conheço, o político, o presidente de junta, mas se nós nos lembrarmos, o presidente de junta é João Prata, portanto, ele teve 23 anos, o primeiro... 24 anos, exato. Portanto, 12 anos como presidente da junta de freguesia da estação, da Guarda-Gar, e depois mais 12 anos com a freguesia da Guarda. Sobre a liberdade de expressão que falava a Paula, achas que precisamente aquela forma de reagir nesse debate contrariava, obviamente, o direito e a liberdade de expressão das pessoas que assistiam? Achas que isso também o penalizou? Perceber-se que, afinal, como dizia a Paula, para além do tal presidente de junta agradável, com empatia com as pessoas, havia alguém que ficava um pouco irascível quando era contrariado? Sim. Aliás, alguém que não gosta de palmas e que também não quer apupos, portanto, nós temos que saber lidar com essas duas manifestações, faz parte dessa vida pública. E, portanto, tu que foste candidato a presidente de Câmara, claro, também tiveste alguns apupos e alguns aplausos. Exatamente. Como é que reagias? Olha, reagi bem, porque era assim, quando eu não tinha não tive muitos apupos. Era só aplausos. Óbvio. Quem não? Não, olha, porque eu era a única mulher e depois é o verdade. CDS Bonita, elegante, charmosa. elegante. Não, e a dinâmica Nada a estava... dizer. Em 2009, não Foi, é? a dinâmica Uma estava querida. entre No tempo o do PSD. cavalheirismo aí. Olha, a dinâmica estava entre o PSD e o Eu nem PS. devia pensar que o Nuno Melo ela é muito mais elegante, muito Claro, mais do que alta. e o Nuno Melo também giríssimo na altura. Giríssimo, mas muito baixo. Mas o engraçado é que eu tive uma Mulheres a estratégia. falar. Eu tive uma estratégia. Não deixes porque escapar. nessa altura, portanto, era o PS e o PSD, não é? E o PSD, já ainda buscando aqui uma coisa que a Paula Camilo disse, e bem, com o qual eu concordo, o PSD tinha como candidato o Crespo Carvalho, que tinha um logotipo que era o Mal me quer. Mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. E o João Prata é que teve para ser o candidato. E nessa altura
ele era o candidato Pronto, ideal. perfeito. E o Crespo Carvalho ainda reuniu com o CDS para uma coligação e tal, mas ele queria assim, sei lá, cestos, etc. E eu disse, não, então nós vamos sozinha com as nossas coisas e tal. E então o que é que nós Então tinha fazemos? aplausos. Não, era muito engraçado, mas era muito engraçado. Eu acho que vou dar aqui em primeira mão uma coisa giríssima e que serve para os próximos 4 anos para quem se queira candidatar, que era assim. Ou tu, por exemplo? Não. Ela? Não, era assim, eu sabia a agenda da oposição. Portanto, sei lá, E os informadores? o PS ia para Val de Estrela. Às Pois ela 4 acha horas. estranho. Às 4 horas, eu às 4 menos um quarto estava em Val de Estrela. E então, Pois é ela que diz que sério? não se deviam juntar à porta do... e eu e 2 carros. O Para-a-Voz de Portugal sem maior, etc, etc. Lá, o carro do som com a Dina e etc. A música giríssima que ainda passou desta vez. E então, às 4 menos um quarto, antes do engenheiro Valente chegar, eu já lá estava, cumprimentava as pessoas, beijinho, porque as pessoas estavam ali tudo à espera. Portanto, eu não podia poupar-me a estas Cláudia, pessoas. isso Não é? foi- Porque estas manifestações. Sem dúvida. Eu Foi chegava lá, numa aldeia, E eu tu consegui não fazer um fazeste. discurso. Cheguei porque as pessoas estavam à espera. E então, mas este aqui, batiam palmas, só batiam palmas, não é? Olha, foi muito giro. A um determinado momento, um dos candidatos. Conter os lados apupos também. Claro, não houve. Eu Oh. tive apopos do Crespo Carvalho. Porque ele a um determinado momento, É tido como homem charmoso. mas ele a um determinado momento percebeu a minha estratégia. Assim, doutora, se não se importa, você não vai aos lugares onde eu vou. Antes, vai depois. E ele não era meu diretor de campanha, portanto... Eu já foi estou o a único chorar, apupo. atenção. Foi o único apupo. Ele disse-me frontalmente, doutora, se não se importa, não vai aos meus locais de campanha. Porque ele tinha aquela charanga, aquela caminhoneta, não é? Que aquilo transformava-se num Não palco. faço ideia. Ai, não se lembra. Aquilo era giríssimo. Toda a gente perguntou. Não, aquilo era giríssimo. Que aquilo era tipo um vendo. Aquilo era uma carrinha. Mas Com lembro-me uma que era uma elegância. Era com uma elegância muito gira. Mas depois aquilo transformava-se num vendedor de alguidades. Que era, as pessoas vão para as aldeias, abrem a charanga, não é? E aquilo, pronto, transformava-se. Tinha lá um púlpito e tudo. Portanto, ele já tinha o palco feito. E eu sabia previamente, pronto, então ele disse, Deixa olha, acabar a história, não se desculpa, importa, eu não entro. não se importa, a senhora não vá aos meus sítios antes, vai depois, está bem? Tendo esse E eu ir apupo. depois, até fui 1 ou 2 vezes, porque já cheguei tarde. E então ainda comemos a chouriça com as pessoas, não é? As pessoas estavam ali. Portanto, porquê que eu ia? Se eu não tinha gente para estar na rua, esta é uma verdade, se eu não tinha gente para estar na Claro, rua, tu és- eu tinha que ter uma postura criativa, dinâmica, para já, porque eu era mulher, não estava a acabar o meu doutoramento na altura, portanto, eu tinha a minha filha, tinha os filhos dos outros candidatos também, portanto, andávamos todos assim e tínhamos muito pouco dinheiro, por isso é que eu há bocadinho perguntava quem é que pagou aquela agenda, porque Isso o toda a dinheiro gente dos partidos para as campanhas são muito limitados e posso-vos dizer também que à saída de um momento de campanha tive a fiscalização, quis contar quantas canetas eu tinha, quantas t-shirts eu tinha, quantos panfletos, etc. E o último dia da campanha, o jantar, quis estar onde eu estava. Portanto, quer dizer, desmobilizámos logo o jantar, não é? Cada um foi jantar para onde lhe apeteceu e pronto. Isto também para dizer que há momentos importantes e interessantes e também criativos. Ainda, e não terminando, queria só referir-me que neste momento de campanha os outdoors do PS foram qualquer coisa... eu chamei-lhes publicidade. Qualquer coisa fantástico. Eu se visse um outdoor daqueles, portanto, um outdoor que eu vi do Monteirinho com uma menina e que dizia o parque ou o multiusos vem a caminho. Se nos lembrarmos daquela imagem, eu quando estava a vir do Algarve, e isto o dia antes das eleições, estava à saída, à entrada portanto, da autoestrada, estava um outdoor do Carlos Moedas que dizia: em Lisboa espero por ti.
E isto diz muito do efeito de que esta imagem, de campanha a do Dr. dinâmica, as redes sociais e a dinâmica em termos de imagem, muito, muito profissional, muito bem feita. Parabéns. É o teu destaque da campanha. Exatamente, o Eu meu também destaque. gostei de algumas Os coisas outros autores Ludovina, feios. alguma nota sobre a campanha Olha, eu acho que ainda, já sobre os que lá resultados em casa eleitorais, o pessoal vai antes de irmos pôr, às notas finais? vai pôr isto a andar Em para prática. trás, que é para assinalar Dar as dicas notas. todas, dicas da Cláudia para a próxima campanha. Claro que vai. Obrigado, Cláudia, por nos fazeres rir. Esta por partilhar. descompressão também, esta descompressão. É isto que o programa é também. Eu tenho uma nota negativa sobre os cartazes. Faltaram fotografias de mulheres nos cartazes, à exceção do PS, É verdade. que tirou com, acho que uma das candidatas e com uma menina, ou com uma Era criança. só sim. cinzentos ou amarelados. Sim, sim. Homens, pouco homens. profissionais. Como se realmente a campanha e os projetos e o futuro se fizesse sem nós. Não esqueçam isso. Nós Isso é somos. do tempo da Maria Cachucha. Estamos cá para dizer aquilo que pensamos. Aliás, e no para distrito da Guarda participar. só uma mulher foi eleita A Daniela. Presidente da Daniela Câmara, Capelo. a Daniela Capelo, Com que aliás maioria foi a absoluta. primeira no distrito a ser eleita pelo PSD. Parabéns para ela. Algum comentário Parabéns, para acabarmos parabéns. essa parte das Parabéns para eleições? ela. Parabéns para ela. Conheço, Porque ela teve foi, uma campanha também Minha irmã também foi minha conhece muito colega bem. na Câmara Foi da a Dona Ela, Guarda eu gosto e, muito dela. portanto, é uma pessoa que eu acho que uma merece lutadora, ocupar. teve uma campanha E, também de muito facto, no universo difícil. masculino é 13 presidentes é de Câmara famoso. Homem, uma Só deixa-me mulher. dizer uma 4 coisa anos para relativamente mudar ao este Monteirinho. panorama. Relativamente ao Monteirinho, ao candidato do PS, eu também naquele programa falava de que aqueles cartazes quase pareciam publicidade. A cor, a forma como estavam Mas bem. diz O isso coração, pejorativamente ou parecia quase o meu positivamente? logotipo. Por um lado, quer dizer, contrastando que os outros eram muito mais vivos, muito mais alegres e passava a mensagem. Por outro lado, acho que eu também tinha dito que achei que nós fomos inundados de cartazes. Mas isso foi transversal por todo o lado. Sim, E acho mas que foi aqueles- demais. Os de Mas melhor o que- qualidade sobressaem. Sim, sim. Agora eu acho que o Monteirinho, e foi uma coisa que reconheço que ele tem essa qualidade, é um rapaz empático. E gostei, mesmo nas redes sociais, aquelas comunicações que ele fazia, não é, eu não quero, isto não é pejorativo, porque eu até gosto às vezes de ouvir a alta definição, mas em que ele fala um bocadinho Sim, de sim, si da história de próprio, vida. Da vida pessoal. da vida pessoal, a forma como ele está. Tinha a ver com o A mote, forma- tinha a ver- é importante. Nós não De onde é que sabemos as pessoas nada. vêm? Nós não sabemos Claro nada. que E isso é eu gostei disso. importantíssimo. Gostei Eu também dessa gostei, mensagem. disse-lhe pessoalmente que Gostei tinha, muito dessa no debate mensagem. do NERGA, disse-lhe pessoalmente tinha visto isso. Eu também e gostei que- muito. Temos um Gostei. minuto para as notas finais. Ai, meu Paula Deus. Camilo. Eu esta semana foi pródiga em acontecimentos nacionais, locais e internacionais também. Mas só uma pequena nota relativamente à lei dos estrangeiros, que visa regular os fluxos de imigração para Portugal, e só dizer assim, abrimos não com a lei dos estrangeiros, porque a lei dos estrangeiros não é na lei dos estrangeiros, mas é numa outra legislação que sai mais ou menos ao mesmo tempo, que se prevê e estatui sobre a indumentária de rosto tapado, seja burca, seja o que for, porque não se fala nessa lei da burca. E, portanto, de todas essas formas de ocultação de rosto que eu admito-as por razões de segurança, razões securitárias, eu entendo-as e admito-as, embora entenda que em Portugal, neste momento, eu observo que não é um problema, ou seja, não acho que seja um problema. Acho que foi um momento de oportunidade política apenas, que veio da extrema-direita, que a direita também agarrou e que abre uma porta muito perigosa para um cenário futuro de discriminações e que me preocupa sobremaneira. Ou seja, por violar princípios constitucionais que nós tínhamos como adquiridos, entre outros a liberdade religiosa e outros. Eu não aceito, eu não quer dizer que defenda
que uma mulher use burca. Se ela voluntariamente quiser usar a burca, bem, essa já é outra Quando elas questão. atiram são lindíssimas e É, têm é. joias magníficas. Pronto, é verdade. E Mas a marcas de questão roupa é impressionantes. se isto era uma prioridade, legislar sobre isto. O legislador, eu sempre aprendi isto e é verdade. Primeiro, os problemas acontecem na sociedade, às vezes até o legislador é acusado de andar, chegar tarde, que é, e o exemplo paradigmático é o da violência doméstica. Nós temos chegado tarde, Muito sistematicamente muito tarde. Muito tarde. Chegamos cedo demais. Muito cedo. Ou abrimos queremos antecipar-nos, pelo menos. E estamos a abrir uma porta. Os nossos legisladores, os nossos deputados Exatamente. fazem uma lei, dedicaram todo o seu tempo durante alguns dias a fazer uma lei que afinal, por Tem pouco enquanto, impacto. ainda não é necessária. Ainda não é necessário, é isso Olha, mesmo. dois Desculpa, Paulo, não destaques. sei que querias fazer Não, mais está alguma perfeito. nota. Não, eu tinha mais coisas para dizer sobre isso, mas acho que isso é a súmula tua. Olha, dois destaques muito rápidos. Um sobre o alerta de saúde mental. Eu também ia falar. De saúde mental. Nós vivemos ontem. Dois episódios, um anteontem e outro ontem. Também estava a José Manel Yanes, Susana Gravato, que sofreram. Susana Gravato A vereadora. faleceu pelas mãos, ao que tudo indica, de uma arma preferida pelo seu filho. 14 anos. 14 anos, a filha de José Manel Yanes torturou quase que até à José morte. Manuel, anos. Ao dizermos tudo seguido, parece que é anos. E anos. Infelizmente. Não fosse ele o professor universitário e o ex-presidente também do Observatório de Segurança e Criminalidade Organizada, quando de facto tem e manteve em casa alguém que tem todos os indícios que precisa de socorro. E acho Mas que ele parece foi ser uma vítima de situação que há muito violência. tempo Há que muito acontecia. tempo. Ele era vítima de Estas situações há muito tempo têm aqui um alerta muito importante para aquilo que é saúde mental. Nós vamos ao cabeleireiro, nós vamos à apologista, nós vamos e precisamos também de ver o psiquiatra, o psicólogo como orientadores da nossa vida. Isto não é chocante, não pode ser chocante e cada vez mais nós temos situações que têm indícios e que são recalcados e que depois têm expressões na vida adulta que têm desfechos como estes que nós assistimos. E há um outro número destaque. crescente da violência dos filhos Sim, sobre os pais, um número... Para acabar, Desculpa. Sim, mas esse número crescente tem muitas vezes a ver com pessoas com toxicodependentes e que necessitam Ludovina, mais de meios notas económicos. finais. Muito rapidamente, e vai ao encontro daquilo que as minhas colegas disseram, a melhoria dos resultados das polícias, dos agentes de segurança em Portugal, a sua ligação com outras polícias a nível internacional, tem estado realmente a ser exemplar. A nossa Polícia Judiciária, a nossa GNR, a nossa PSP, com a Interpol, com outras polícias, fantástico. Continuem nesse caminho porque é isso que precisamos, é um país mais seguro. Outra nota para o projeto Guarda a Crescer, que é um projeto de colaboração, um projeto colaborativo de reflorestação, daqui até dezembro, pretendem-se plantar 2.500 árvores nos sítios que herderam da Serra da Estrela, já que o Governo foi um flop, aquela coisa da... Os 4 anos de Sérgio Costa pronto. também foram um flop, também tinha não sei quantas árvores. E foram Não voltemos plantadas a muitas entrar para árvores, terminarmos, já temos 5 minutos fora e amanhã, do horário. em Paredes, o dia das ecoescolas, onde vamos receber 5 bandeiras das nossas ecoescolas aqui da Guarda. Um excelente trabalho, porque deixámos de ter isso como preocupação governamental e, portanto, ou seguramos isso a nível municipal e com as nossas escolas e os alunos têm esse além, essa sensibilização, ou então, quer dizer, lá se vai biodiversidade, incêndios, reciclagem, água, não interessa nada. E precisamos de civismo. Ficamos por aqui. Obrigado a Cláudia Teixeira, Ludovino Margarida e Paula Camilo, com o Pedro Correia na produção. Eu sou o Luís Batista Martins. Fiquem bem. Boa tarde a todos. tarde. Boa tarde, obrigada. Obrigada.